Fala, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Oswaldo e você está no canal Escola Online, uma aula por dia. E a nossa aula de hoje é sobre democracia. Democracia, essa palavra tão bonita. Então vamos começar pelo conceito de democracia, meu caro aluno, para que você entenda aí e passe adiante esse conhecimento. Serei breve em nossa aula de hoje, ok? Puxando aqui meu mouse aqui do lado, eu vou falar um pouco sobre democracia. Bom, o conceito de democracia, como é entendido, é o poder do povo. Surgiu na Grécia Antiga, né, aproximadamente ali no século V a.C., e o termo democratia é composto dos vocábulos demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, a democracia é assim um regime político, né, que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da população, mediante, lógico que, as eleições, sim, quando você vai lá e escolhe o seu candidato, seja para vereador, deputado, senador, presidente, em eleições regulares para os cargos, né, administrativo do país, do estado ou do município em que você reside. No entanto, meu caro aluno, o exato significado de poder do povo depende do período histórico e da sociedade em que se encontra como referência a questão aqui da democracia. Então, assim, como de diferenças conceituais, né, e ideológicas, como por exemplo, ao longo da história, né, o atributo de cidadão já foi exclusivo de quê? Proprietários de terras, né? Proprietários de terras, homens brancos que sabiam ler, ou seja, os homens letrados, de homens e mulheres adultos, né? Escravos, nem pensar, e etc. Então, assim, em nossos dias, os dias atuais, existem diferentes concepções, né, para você entender de democracias presentes na nossa sociedade. Então, há os que defendem a ideia de democracia como algo que diz respeito apenas à esfera política, ou seja, votar e ser votado, por exemplo. Pronto, bastou isso, votou e já é votado, acabou por aí. E não é bem por aí. Outras democracias aplicam, né, também as áreas da vida econômica, como participar na definição do orçamento público, né, de algumas localidades, de algumas cidades, e a participação social, decidir sobre leis que tratem, né, da vida privada do indivíduo, como questões ligadas sobre a sexualidade ou a reprodução, né, como ocorre em relação ao aborto. Aqui é um caso de democracia também. Há aqueles que defendem o direito do aborto e há aqueles que defendem o direito à vida, ou seja, opinar sobre que aparatos de cultura, como por exemplo teatros e cinemas e de lazer, por exemplo, parques e praças, serão instalados em que quantidade e onde. Então, assim, como eu falei para vocês, o tema é democracia, que ele é composto, né, por Kratos e Demos, ou Demos e Kratos, né, que significa poder do povo. Então, assim, a democracia ela é realmente exercida pelo povo, né, que fazia as reuniões ali na Grécia Antiga, em praça pública, né, para tratar de vários assuntos e problemas, e era chamada de democracia direta, como você pode ver aqui ao lado, democracia direta. Então, nesse tipo de democracia, as decisões são tomadas em assembleias públicas, e com o crescimento das populações, né, as reuniões em praça pública ficaram impossíveis de acontecer. Era impossível de acontecer devido ao tamanho de pessoas, né, que se aproximavam ali. Então surge um novo tipo de democracia, ou seja, a democracia representativa, aqui ao lado direito aqui, a democracia representativa, onde o povo, né, significa que é onde o povo se reúne e escolhe por meio do voto, exemplo, as eleições para você escolher quem vai ser o seu representante na Câmara Municipal, também na Assembleia Legislativa e no Senado Federal, assim como também ali na Câmara dos Deputados Federais. Então, assim, onde o povo se reúne, vai escolher ali por voto os representantes e essas decisões em seu nome. Então, esse é o processo mais comum da tomada de decisão, né, nos governos democráticos, também chamado de mandato político. E uma das principais funções da democracia, meu caro aluno, é a proteção dos direitos humanos. Sim, direitos humanos, aqui do lado aqui, direitos humanos aqui abaixo, onde eu estou circulando aqui, que foi
ali é conclamado, né, em 10 de dezembro de 1948. Inclusive, o Brasil também é signatário do Tratado do Respeito aos Direitos Humanos, tá? Isso faz parte da democracia. Então, seguindo adiante, são direitos fundamentais, né? E como a liberdade de expressão. Imagina você viver em um país em que você não tenha o direito de se expressar, o direito de você poder se posicionar politicamente, de você questionar, você não concordar com aquilo que você está presenciando. Então, o direito à liberdade de expressão é essencial dentro de um regime democrático, né? Você tem uma imprensa livre, você ter acesso às redes sociais, por exemplo, para poder manifestar o seu pensamento,